Bem, olá. Então eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre as recaídas que eu tive nos últimos dias. Tudo começou, deixa eu ver. Assim, na realidade eu tava super bem. Eu comecei na faculdade, tava bem, tava tudo tranquilo, tudo ok. Até que eu tive uma intoxicação alimentar porque comi uma melancia. Sorte, maravilhosa, né? E eu fiquei muito mal. Tiguinha, que susto. Eu fiquei muito mal e fiquei assustada com aquilo, mas enfim, passou. Estava totalmente recuperada, mas estava relativamente muito bem. E aconteceu esse episódio, daí eu melhorei um pouco, só que daí a minha gatinha de 10 anos, a Jagulani, estava doente, infecção no útero. E eu fui levar ela no veterinário num domingo, eu já estava preocupada porque eu estava me sentindo cansada. E eu fui levar ela no veterinário, meu irmão me levou e lá na veterinária mesmo eu tive uma crise horrível. Eu pensei que eu fosse cair na hora, assim, além da veterinária ter que atender ela, eu pensei que ia ter que atender eu também. Foi bem difícil, mas também passou. Vamos embora. Porém, na segunda-feira ela veio a falecer e aquilo me deixou muito mal, lógico. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu não podia deixar nada me abater mais, como eu deixava antes. Enfim, decidi, vou ir no mercado comprar umas guloseimas pra mim, enfim. Só que chegando no mercado eu não consegui comprar tudo que eu queria, porque eu senti uma ansiedade muito grande, eu comecei meio que tremer, fiquei com medo de desmaiar, ter um treco lá dentro do mercado. Então eu nem comprei nada direito, vim pra casa correndo. Cheguei em casa, me acalmei, enfim. E depois desse dia desceu a menstruação. Eu não sei se era menstruação mesmo. Eu tava tomando o anticoncepcional Cerazette pra já cortar a menstruação, visto que os hormônios interferem muito nessa porcaria de síndrome do pânico na minha vida. Mas, sei lá, não deu certo com o meu corpo e eu comecei a sangrar e eu fiquei 8 dias sangrando. Assim, durante esses 8 dias eu senti muita ansiedade, me senti mal, me senti fraca, mas enfim, parei de tomar a pílula, parou de descer o sangramento e tá, eu pensei, vai ficar tudo bem agora, né? E um dia na faculdade eu comecei a simplesmente, sabe, eu tava muito bem, eu não tava preocupada com nada, com nada. Eu levantei pra ir pro intervalo, eu comecei a tremer e a me sentir mal, eu senti que ia desmaiar, eu tive que pedir ajuda. Foi bem traumático pra mim isso. E eu relacionei com alimentação. Eu não sei, eu aparece assim que isso eu tenho uma dúvida desde o início de tudo. Que parece que assim, a comida influencia. Se eu ficar um pouco sem comer, ou se eu comer mal, sabe, me deixa terrível. Eu lembro que teve um dia que eu fui no psiquiatra e eu não tinha comido antes de ir. Eu cheguei lá em que o médico me pegou em crise, porque eu pensei que eu ia morrer porque eu tava sem comer. E, enfim. E a partir daí tive várias crises. E sabe qual que é o maior problema? O problema é que a gente vai passando mal, a gente não entende a causa, começa a vir um medo muito grande. Tipo, não é nem que você realmente acredite que você vai morrer, mas você começa a se perturbar porque você pensa, vou sair, vou passar mal, vou passar vergonha de novo, vai ser fiasco de novo. Daí você começa a passar mal em casa também. Enfim, gente, é terrível, é muito triste. Tudo que eu queria era ter minha vida normal de novo. Eu tenho consciência de que eu fiz muita coisa errada na minha vida, principalmente em 2016, que é de novembro, a partir de novembro deste ano, tudo começou a desandar na minha vida. Então, assim, eu não tava bem, visto que eu tive algumas crises lá por agosto, setembro de 2016, eu tive umas crises bem feias e eu nunca mais fiquei, assim, normal de novo, sabe? E assim, gente,
Tanto que eu fiquei melhor de saber que a minha irmã estava lá, então eu pensei, se eu passar mal, eu pulo daqui de cima, lá embaixo, pra minha irmã me socorrer. E acabou. Pensei, agora as coisas vão se arrumar. Fiquei muito cansada no período das férias, eu só queria dormir. Se eu não tivesse meus animais, eu não ia fazer nada da vida. Era isso que eu pensava. Se eu tenho eles, eu vou levantar pra cuidar deles, mas eu não quero fazer mais nada além disso. E eu tava bem cansada e eu tava reclamando, tava falando todo dia pra minha mãe, pros meus irmãos, olha, eu tô indo arrumar os meus animais e eu tô voltando tremendo, tô voltando com meu coração disparado, eu tô cansada, eu tô isso. E eu tenho um problema aqui na minha família, assim, eu vou abrir meu coração aqui porque eu cansei de esconder tanta coisa escondida assim há anos me trouxeram onde eu estou. Então provavelmente algum parente vai ver isto, mas eu não quero mais esconder o que eu sinto, paciência. A minha família tem um problema assim, se a pessoa não estiver quase morrendo, mas quase morrendo mesmo, eles acham que é frescura, que é besteira. E até hoje eu tenho gente da minha família que diz que eu gosto de me martirizar, que é besteira, que é frescura minha. Dentro de casa eu tenho só minha mãe para conversar sobre o assunto, só que tem vezes que ela não. Ela tem depressão também, então tem vezes que ela não aguenta e eu fico assim. Pra que lado que eu corro, né? Eu não sei pra onde que eu vou. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha e essa situação de ter que sempre ter alguém por perto me incomoda muito. Eles não deram bola para aquilo que eu tava sentindo. A troca de trabalho me fez muito mal. Eu já tava traumatizada com a escola por outros problemas que eu vou fazer um vídeo contando. Enfim, e eu comecei a trabalhar, parece que deu uma acalmada assim mesmo, não estando totalmente normal. Eu percebi que eu ia dar aula, eu começava a ficar assim no meio da aula, sabe? Mas enfim, tava controlado. Só que daí eu emendei mais 20 horas dando aula. Ficou corrido pra mim, cansativo, eu não comia direito. Onde eu trabalhava, eu tinha que subir um morro gigantesco e não tinha van nenhuma que levasse. Foi bem cansativo, mas as mortes dos meus animais que me desgastaram, fiquei madrugadas acordada cuidando deles. Mais a faculdade, então era manhã, tarde e noite. Até que chegou o dia que eu não aguentei. Eu comecei com dores de cabeça muito fortes, que evoluíram para medo de ter alguma coisa. E daí passou pro coração, e quando passa as sensações pro coração já era, você tá ferrado. Eu lembro de tudo isso como se fosse ontem, às vezes, e eu fico, sabe, rodando essas imagens da minha cabeça todo dia, toda hora, sabe? Tudo completinho, eu fico imaginando. E eu fico tentando achar uma solução e às vezes eu tenho a sensação de por que aconteceu isso comigo. É muito dolorido, sabe? Ficar pensando assim, ficar pensando nisso. E essas últimas recaídas eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho pavor de ficar como eu já fiquei antes. Eu fiquei sem levantar da cama, fiquei sem sair de casa. Eu estou com medo novamente de sair de casa. Eu já senti coisas horríveis na cabeça. Eu tenho medo de hipoglicemia, de ter um mal súbito e morrer. Eu já tomei fluoxetina, já tomei sertralina, já tomei alprazolam, eu já tomei venlafaxina. Eu já fui em igreja, eu já tentei me controlar de todas as formas. Não que eu acredito que na verdade a igreja é o principal, mas não sei, é uma coisa que demora e que dói muito, te machuca dia após dia, sabe? Eu tenho basicamente problemas, não são nem medos, mas eu acho um problema mesmo com ficar sem comer e cansar.
Não importa se é dançando, não importa o que é, se fazendo alguma coisa, um serviço de casa. Se eu cansar, eu me sinto extremamente mal, com muito medo. Se eu sentir fome, eu passo mal. Não preciso ficar um dia sem comer, posso ficar uma meia tarde sem comer. E é triste porque as pessoas, as de fora não têm noção da dimensão do que você está passando, e as de dentro dizem que é frescura, que é loucura da cabeça da gente, que eu acho que elas acham que você faz assim, ó, e você sarou. Só Deus sabe a quantia que eu tenho sofrido. Eu tenho tentado não desistir, eu não vou desistir, espero que ninguém aqui desista. Mas é uma luta terrível. Eu tô torcendo a Deus que essas recaídas passem. Afinal, eu tenho que levar minha vida e eu sonho em ser a pessoa que eu era antes de tudo isso. E que Deus me dê. Eu sempre fui uma criança muito calma e muito quietinha, sabe? Todo mundo aqui em casa é muito quieto e eu sempre fui muito quieta, e esse meu ser muito quieto nunca deixou transparecer nada pra ninguém aqui em casa, porque eu tinha alguns problemas, porque eu sempre fui muito tristonha, muito melancólica, muito medrosa. Eu sempre chorava muito, eu sempre achei que as pessoas não gostavam de mim, como acho ainda. Eu sempre me achei esquisita e, sabe, me fazia falta certas coisas que eu não tinha fora de casa, porque eu era muito quieta. Eu nunca consegui me socializar com muita gente, assim. E dentro de casa também não, porque eles são quietos, mas é uma coisa que me fez muito mal. Eu sempre tive necessidade de ter alguém para sair, passear, conversar, jogar conversa fora. E eu não tinha isso, então eu ia sempre socando dentro de mim. Eu fui muitos anos socando, socando, socando. Eu perdi meu pai aos 13 anos. Ele não morava aqui em casa, mas perder um pai é sempre terrível, seja como for. E eu soquei tudo de novo dentro de mim, até que eu tive síndrome do pânico pela primeira vez. Eu sofria bullying no colégio por ser muito quieta, enfim, por N coisas assim que absurdas. Eu tive um namoradinho com uns 15 anos que minha família fez a minha vida um inferno, porque eu não sei qual que é o problema, sabe, aqui de casa. Eu juro por Deus que eu sempre tentei entender, mas eu não consegui. Era uma coisa natural, mas eles transformaram no inferno pra mim. Até hoje eu tenho trauma de relacionamento. Eu, sabe, começo a me coçar só de pensar em me relacionar com alguém. De verdade, assim, sabe? Então eu tive daí síndrome do pânico pela primeira vez. Fiquei 3 anos doente. Horrível, terrível. E eu levei anos pra perder todos os traumas, as sinas que eu tinha dentro de mim. E eu consegui, sabe? Com o tempo eu consegui gostar da minha companhia, de sair sozinha pra tomar um sorvete. Eu construí as minhas coisas, o meu castelo, sabe? Dentro do meu quarto, que sempre foi meu porto seguro. Meus animais. E fui bons anos assim. E depois que não me aconteceu tudo isso de novo, que eu creio que dessa vez foi desgaste físico, 90% o culpado. Eu regredi tudo, sabe? Eu pareço uma menina de 15 anos novamente. E dói isso, sabe? Porque a gente ouve as pessoas dizendo que a gente é infantil. E, sabe, mas é uma coisa incontrolável. Eu vejo o homem barbado chorando, pedindo a mãe. Me dói muito. Me dói muito, me dói muito. Me dói muito o silêncio dessa casa. Não é culpa de ninguém, mas é uma coisa que me incomodou e eu nunca consegui expor pra eles. E mesmo que expus, eu tenho certeza que eles iam me chamar de louca. Como eles me chamam, eu não posso, sabe, nos momentos de crise, pegar e dizer, olha, tô passando mal. Eu fico desesperada, sozinha.
Eu queria minha independência de novo. Eu queria a dança de novo na minha vida, que foi tirada assim de uma maneira muito cruel. Nisso eu me culpo por ter me envolvido com aquela pessoa, porque talvez se não tivesse me envolvido com ele, não tinha ido tão longe, indo além do que meu corpo aguentava. Porque ele me pressionava daqui, daí eu tava cansada, mas mesmo assim eu ia lá e eu dançava, quase me matava dançando. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Tem muita coisa errada na minha vida. Eu acho que todo mundo tem, né? Enfim, eu perdi tudo que eu tinha, porque era assim, eu era uma pessoa que eu gostava muito de sair, de trabalhar, de me arrumar, eu era tipo, tava aqui, eu ia ali, nada me cansava, e quando cansava, eu deitava um pouco, eu já tava bem, sabe? Aconteceu uma revolução desse tamanho na minha vida, uma revolução horrível, terrível. As coisas que me acalmam, me ajudam a me acalmar, lógico que isso é muito de pessoa pra pessoa, ver vídeos, meus vídeos, vídeos de outras pessoas falando o que a gente tem, que a gente não quer ter, mas quando tem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que todo mundo faz, que é gravar vídeo e ver vídeo. E tocar, cantar, me distrai bastante. Eu acho que é basicamente isso. O resto vira coisa de luta, sabe? É luta mesmo. Pra ir lavar uma roupa é luta, pra sair na rua é luta, pra ir pra faculdade é luta. Caramba, esse é o mal do século. Deus que nos livre dele, porque coisa boa não é, né, gente? Mas então é isso. O motivo do porquê aconteceram as minhas recaídas, um pouquinho do meu histórico lá de trás. E continuamos na luta. Espero que todos nós melhoremos.